Abram agora na página 51 do livro de vocês. Na página 51 do livro de vocês, falamos um pouquinho de caule. Falamos de raiz, que tem axial, um eixo principal da onde saem raízes secundárias. Raiz fasciculada, que é em forma de cabeleira. E vamos falar agora do caule. Qual a função do caule? Sustentar a planta e ligar a raiz às folhas. Quem liga a raiz até as folhas? O caule. Além do caule, as plantas têm também folhas. As folhas são muito importantes para a planta. Por quê? Primeiramente, a folha faz fotossíntese. A folha tem o pigmento clorofila. Esse pigmento, essa folha consegue absorver energia luminosa do sol e transformar em energia química, que é o alimento da planta. Então a planta faz fotossíntese pela folha. Além disso, a planta faz troca gasosa. Por exemplo, no momento da respiração. A planta respira, assim como nós. E essa respiração é diferente de fotossíntese. Fotossíntese é para fabricar o alimento da planta. A respiração é assim como nós respiramos, ela precisa respirar. Então ela libera o gás carbônico, igual nós, e absorve gás oxigênio. Essa troca é feita pela folha, essa troca. Liberação de um gás, absorção de outro gás na respiração. Além disso, a folha também transpira. Assim como nós transpiramos, a planta transpira. Ela pega o excesso de água que tem no corpo dela, tem muita água no corpo dela. Esse excesso de água que ela não precisa, um excesso, né, de água, ela pega e transforma em vapor d'água e libera por transpiração pela folha também. Certo? No caso dessa planta, o que ela absorve? Temos duas coisas. Uma coisa é água mais sais minerais. Água mais sais minerais são chamados seiva bruta. Então gravem isso, gravem isso. O que é seiva bruta? Água e sais minerais que a planta precisa. Uma outra coisa é glicose mais água. Da onde vem essa glicose? A glicose é produto da fotossíntese. Então a planta faz fotossíntese. Produto dessa fotossíntese é a glicose é o resultado da fotossíntese. Essa glicose mais água é a seiva elaborada. Então a planta precisa de duas coisas: seiva bruta, água mais sais minerais, e seiva elaborada, glicose e água. Repetindo: seiva elaborada, glicose, água. Seiva bruta, sais minerais, água. Então, a água está nas duas coisas, tanto na seiva bruta como na seiva elaborada. A diferença é que na seiva bruta é água e sais minerais. Na seiva elaborada é água e glicose, tá? Certo? E como que a planta faz? Porque assim, imagina nós seres humanos. O nosso sangue tem que percorrer pelo corpo todo. Então, desde o meu dedinho do pé até no meu braço, até na minha cabeça, no meu pescoço, tem sangue em tudo, não tem? Nós, seres humanos, temos vasos sanguíneos que levam esse sangue. No caso da planta, ela também precisa de alguma coisa para levar essa seiva bruta, que é água e sais minerais, e seiva elaborada, que é água e glicose. Ela precisa de algo para levar desde o topo até a raiz, desde a raiz até o topo. Imagina plantas gigantescas. Como que ela faz isso? Imagina uma planta gigantesca. Como que ela leva? Desde lá do topo até lá na raiz, ou da raiz até no topo, essa seiva. Tem algo. Nós, seres humanos, não temos uns vasos que fazem isso? A planta também tem. Existem na planta vasos condutores. São todas as plantas que têm vasos condutores? Não. Existe um tipo específico de planta que não tem, que vocês vão aprender também isso.
Mas a grande maioria, quase que totalidade, grande maioria, tem vaso condutor que faz isso. Então, são vasos que levam de um lugar para o outro. Esse grupo que não tem vasos condutores, não tem vaso condutor, é chamado avascular. Então gravem isso. Não tem vaso condutor, avascular. E quando tem vaso condutor? Vascular. Vascular quando tem. Avascular quando não tem vaso condutor. Então esse vaso condutor leva de um lugar para o outro. E quando não tem, no caso desse grupinho que eu falei? Quando não tem, o transporte é célula a célula. Então, transporta dessa célula para essa, dessa célula para essa, e vai indo, tá? Esse processo, como vocês devem imaginar, é lento. Por isso que a planta não pode ser muito grande. Então, por isso que a planta geralmente é pequena, por isso que a planta depende de água, tá? Abram na página 53. Na página 53 da apostila de vocês, tem exercícios. Façam esses exercícios também. Escrevam aí, fazer exercícios da página 53. Agora, abram na página 54. Na página 54, vamos falar de um grupinho de plantas. Sabe aquele grupinho que eu acabei de falar, que não tem vaso condutor, que leva de um lugar para o outro? Esse grupinho é o que nós vamos falar agora. Chama briófita. Então, como que chama? Como que chama? Como que chama? Como que chama? Briófita. Então, gente, briófita. Briófita é um grupinho de plantas que não tem vaso condutor. Então, como ela faz esse transporte de seiva bruta, que é água e sais minerais, e seiva elaborada, que é água e glicose? Como ela faz? Célula a célula. Passa de uma célula para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra. Esse processo é lento. Por isso a planta tem que ser pequena. As briófitas são pequenas. Elas não passam de alguns centímetros. Elas são minúsculas, tá? Elas, geralmente, formam tapetes verdes. Esses tapetes verdes, por quê? Porque é uma briófita do lado da outra. Vivem agrupadas, em grandes grupos. Essas briófitas são pequenas, justamente por esse motivo de não ter vaso condutor, ter que passar célula a célula. Por ela ser menor, a distância em que a seiva tem que passar é menor. Por isso que ela é pequena. Porque ela não tem esses vasos condutores e tem que ir passando lentamente, célula a célula. Então, quanto menor ela for, melhor. Por isso que ela é pequena, não passa de alguns centímetros. São avasculares, como eu acabei de falar, não tem vasos condutores. Ela não tem raiz, caule e folha. Como assim não tem? Não tem. Então, esse grupo briófita, além de não ter vaso condutor, elas também não têm raiz, caule e folha. Elas têm uma estrutura semelhante. Uma estrutura semelhante à raiz que chama rizóide, que fixa a planta ao solo. Tem uma estrutura semelhante ao caule, que chama cauloide, que imita o caule, é minúsculo também. E uma estrutura que imita a folha, que é chamada filóide. Esse filóide, ele imita a folha, mas ele não é igual à folha. Ele é como se fosse filamentos, varetinhas. Mas eles fazem a função da folha, que é a fotossíntese, tá? Então imagina um rizóide fininho, fazendo a função da raiz, um caule não, né? Cauloide, fazendo a função do caule, e da onde saem filóides, que fazem a função da folha. Ela é pequenininha e ela é muito dependente de água. Então, para você encontrar uma briófita, tem que ir num ambiente bem úmido, um ambiente que tem muita água. Por quê? Justamente por ela não ter vaso condutor, justamente pela raiz dela ser pequena, da raiz não, né? Do rizóide dela ser pequeno.
Justamente por isso, ela tem que ficar perto da água. Por quê? Mais perto para ela captar a água. Ela não consegue captar água que está muito longe, justamente porque ela não tem uma raiz para fazer isso. É um rizoide pequenininho, então a água tem que estar próxima ali para ela pegar, tá? Então ela, recapitulando, ela é pequena, ela não tem vaso condutor, não tem raiz, caule e folha, tem rizoide, cauloide e filoide, e ela é muito dependente de água. Abram agora na página 55. Na página 55 da apostila de vocês, vamos falar de pteridófitas. Pteridófitas é um outro tipo de planta, bem diferente da briófita. Por quê? As briófitas foram as primeiras plantas que surgiram, as mais antigas, as mais simples. Então, quais são as plantas mais simples que existem? Briófitas. As mais simples que existem hoje, tá? Briófitas. Depois da briófita, chegam as pteridófitas. Pteridófitas tem vaso condutor. Então já é uma vantagem em relação à briófita. Ela tem vaso condutor. Se ela tem vaso condutor, por que a briófita não crescia mesmo? A briófita não crescia porque ela não tinha vaso condutor. E a célula? A célula. Se a pteridófita tem vaso condutor, já possibilita ela ser maior do que a briófita. Exemplo de pteridófita: samambaias, por exemplo. Existem samambaias enormes, não existem? Então, as samambaias são pteridófitas. Elas foram, as pteridófitas, as primeiras a adquirirem vasos condutores. Então, elas têm um vaso que leva de uma ponta a outra a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, por isso, se ela tem vaso condutor, ela consegue ser maior. E consegue depender menos de água do que a briófita. Ela consegue estar um pouquinho mais afastada. Apesar de que ela ainda depende bastante de água, mas depende menos que a briófita, tá? Que são aquelas mais simples. E elas são grandes. Exemplo, como eu acabei de falar, samambaia. Agora abram na página 56. Na página 56 tem exercícios. Façam esses exercícios também da página 56. Bom, essa é a aula de hoje. Queria agradecer muito por vocês estarem aqui, por vocês estarem me ouvindo. Espero que tenham gostado da aula, que estejam aproveitando com os pais, com os familiares. Quero desejar muito para vocês um ótimo final de semana, né? Porque a aula vai ser agora na sexta. Não, desculpa. A professora está meio perdida. A aula não vai ser na sexta, vai ser na semana que vem. De qualquer forma, desejo para vocês que vocês passem muito bem com seus amigos, com seus familiares. Evitem aglomerações, fiquem em casa. Muitos beijos, muitos abraços, fiquem com Deus.